Velhos teimosos que só sabem responder precisam de uma boa lição. A voz de Silvia, minha nora, era como um chicote estalando no ar enquanto suas palavras eram seguidas por um chute forte em minhas costas. Perdi o equilíbrio caindo para frente, e meu filho Ricardo aproveitou a chance para me chutar também. Vamos te ensinar na marrão o que acontece quando você nos desafia, ele rosnou, o rosto contorcido de raiva. Júlia, minha neta, juntou-se a eles, chutando minhas pernas com um desprezo frio. Aguenta firme aí, véia. Os três me cercaram, revezando-se nos chutes. Caí no chão, encolhendo-me, mas os ataques não pararam. Dói. Parem, por favor. Dói. Minha voz era um sussurro rouco, abafado pelo som de seus golpes. É claro que dói, estamos te disciplinando. Silvia cuspiu as palavras com veneno. Assim era a minha vida aos 76 anos, tratada como uma escrava por aqueles que eu considerava minha família. Minha aposentadoria foi roubada, fui forçada a trabalhar como uma governanta não remunerada e, em vez de gratidão, recebia violência diária. Alguns dias depois, eu desci as escadas com cuidado, sentindo cada músculo dolorido. Mãe, um instante. A voz de Silvia soou atrás de mim. No momento em que me virei, senti um empurrão violento em minhas costas. Ah! Gritei, meu corpo se projetando para o vazio. Por puro reflexo, agarrei o corrimão com toda a minha força, minhas unhas arranhando a madeira, e consegui me firmar. Um passo em falso e eu teria rolado escada abaixo, um acidente que poderia ter me custado a vida. O que foi essa cara? Vai dizer que a culpa é minha? Silvia disse de cima, sua voz gotejando arrogância. Ela teria tentado me matar? O pensamento me gelou até os ossos. Mas eles não sabiam. Eles não faziam ideia da dimensão da vingança que eu estava preparando. Meu nome é Elza Oliveira, tenho 76 anos. Faz 2 anos que perdi meu amado marido Antônio. Tenho um filho, Ricardo, de 45 anos. Ele é casado com Silvia, de 42, e eles têm uma filha, Júlia, de 18 anos. Desde que Antônio se foi, eu morava sozinha em um pequeno e aconchegante apartamento na Aclimação, um bairro tranquilo em São Paulo. Minha aposentadoria era de R$ 5.000 por mês. Não era uma fortuna, mas para uma pessoa só, era mais do que suficiente. O que ninguém sabia era que, somando a aposentadoria privada que meu marido deixou, o seguro de vida e as economias que juntamos por anos, eu tinha um patrimônio de R$ 800.000. Guardei esse segredo a 7 chaves. Transferi a maior parte para uma conta digital, deixando apenas um valor pequeno na minha conta corrente de costume. Minha vizinha, Dona Marlene, era uma grande amiga. Às vezes tomávamos um café juntas e conversávamos por horas. Elza, você está bem mesmo, sozinha? Ela sempre se preocupava. Obrigada, Marlene. Já me acostumei, mas seria bom se você visse mais o seu filho, não é? Era verdade. Ultimamente meu relacionamento com Ricardo havia se tornado distante. Ele me ligava uma vez por mês, e nos víamos apenas algumas vezes por ano. Júlia, agora no último ano do ensino médio, estava sempre ocupada e parecia não ter tempo para a avó. Numa tarde de terça-feira, para minha surpresa, Ricardo me ligou. Mãe? Tudo bem? Queremos te visitar no próximo domingo, todos nós. Oh, que maravilha! Vou preparar um bolo de fubá para vocês. E no domingo combinado, Ricardo, Silvia e Júlia chegaram ao meu apartamento. Seus rostos, que eu não via há tanto tempo, pareciam tensos. Mãe, na verdade, temos algo para conversar. Ricardo começou, direto ao ponto. Você morar sozinha. Não acha que já passou dos limites? Limites? Que bobagem, eu estou ótima. Mas e se algo acontecer? É perigoso. Nós ficamos preocupados. Por que não vem morar com a gente? É sogrinha. Se acontecer alguma coisa com a senhora sozinha, seria terrível. Conosco, a senhora estaria segura. Silvia emendou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Júlia, que até então mexia no celular com desinteresse, de repente levantou o rosto. Vó, quanto você ganha de aposentadoria por mês? Se a gente morar junto, você me dá uma mesada? A pergunta foi tão direta que me pegou de surpresa.
Júlia? Que falta de respeito, Ricardo a repreendeu sem graça. Mas Silvia discordou. Não, é uma questão importante. Queremos que a senhora ajude nas despesas da casa com sua aposentadoria. Vamos todos nos ajudar. A ganância em suas palavras era cristalina. Ficou claro que o interesse deles era no meu dinheiro. A ideia de nos apoiarmos como família é linda, mas... Comecei a responder com cautela, mas Silvia me interrompeu. Eu cuidarei da sua aposentadoria, sogrinha. É mais eficiente centralizar as finanças da casa. Ela estava pedindo meu cartão e senha. Mãe, confie em nós. Somos uma família, Ricardo insistiu. Eu hesitei. De fato, a solidão às vezes pesava, e a ideia de morar com a família tinha seu apelo. Talvez entregar a administração do meu dinheiro para a mais jovem e experiente Silvia fosse uma boa ideia. Está bem. Eu vou morar com vocês. O amor que eu sentia por eles me fez tomar a decisão. Entreguei a eles o cartão do banco onde recebia minha aposentadoria. Sobre os R$ 800.000, não disse uma palavra. Enquanto arrumava minhas coisas para a mudança, uma pontada de ansiedade me atingiu. O interesse deles no meu dinheiro, a insistência de Silvia em controlar tudo. Mas eles eram minha família. Com certeza tudo ficaria bem. Uma semana depois, mudei-me para a casa deles em um condomínio no Morumbi. Minha bagagem era pequena. Apenas algumas fotografias importantes, o retrato do meu Antônio e alguns documentos essenciais. Os documentos do meu patrimônio secreto estavam seguros em um cofre de banco. Seja bem-vinda, sogrinha. Silvia me recebeu com um sorriso largo. Naquele momento, ela parecia genuinamente feliz. Vó, que legal ter você aqui. Júlia também disse animada. Com o coração dividido entre a esperança de uma nova vida e uma leve inquietação, minha vida com eles começou. Na manhã do terceiro dia, Silvia me chamou para uma conversa. Sogrinha, precisamos conversar. Na sala de estar, ela e Ricardo estavam sentados com uma expressão séria. Sobre as regras da casa daqui para frente, Silvia começou a explicar. A senhora vai acordar às 4h30 da manhã para cuidar das tarefas domésticas. Nós gostamos de acordar mais tarde, e a casa precisa estar impecável para quando levantarmos. 4h30 da manhã. A hora era tão absurda que me deixou chocada. E também, preciso do seu cartão e da senha da aposentadoria. Foi o que combinamos, certo? De fato, havíamos combinado. Entreguei a ela o cartão e um papel com a senha. A senhora não precisa de dinheiro para gastos pessoais, não é? Velhos não precisam de dinheiro, é um desperdício. As palavras de Silvia me deixaram perplexa. Isso significava que toda a minha aposentadoria iria para eles, e eu não ficaria com um centavo? Mas e se eu precisar de algo, um remédio, alguma coisa pessoal? Para quê? A senhora não tem necessidade de gastar dinheiro, Ricardo concordou. Mãe, somos uma família, vamos compartilhar tudo. Fiquei sem resposta. Mas era pela família. Talvez fosse melhor eu apenas aceitar e me sacrificar por eles. Na manhã seguinte, minha nova rotina começou. Acordei às 4h30, preparei o café da manhã, lavei a roupa, limpei a casa. Silvia e Ricardo acordavam por volta das 8, tomavam o café que eu havia preparado e saíam para o trabalho. Vó, faz meu lanche para a escola. Júlia pedia como se fosse minha obrigação. Claro, eu fazia com prazer. Faria qualquer coisa pela minha neta. Mas nunca havia uma palavra de agradecimento. Nossa, vó, que lanche sem graça. Faz uma coisa mais chique, tenho vergonha de mostrar para minhas amigas. Eram apenas reclamações. Um dia, Silvia não gostou do jantar que eu preparei. Que tempero horrível é este? Desculpe. Amanhã eu tento fazer melhor. Foi então que senti uma ardência súbita na bochecha. O som do tapa ecoou na cozinha. Silvia havia me batido. Não é tentar fazer melhor. É para refazer agora mesmo, ela gritou. Fiquei paralisada com a mão no rosto. Nunca ninguém havia levantado a mão para mim em toda a minha vida. O que você fez da vida até hoje para ser tão inútil?
A limpeza é mal feita, tudo que você faz me irrita. Ricardo, que observava a cena, concordou. Mãe, a Silvia tem razão. Como você não consegue fazer uma coisa tão simples? Então, ele me deu um chute leve na barriga. Por que você só faz as coisas quando a gente manda? Júlia, que também estava lá, pisou no meu pé com força quando o chute me fez cambalear. Velha nojenta, fica longe. Perdi a fala. Aquilo era mesmo uma família? A partir daquele dia, a violência se tornou rotina. O tempero da comida, uma limpeza que consideravam insuficiente, a forma de dobrar as roupas. Qualquer pequena coisa era motivo para os três me agredirem. Não deixe marcas no rosto, Silvia alertou Júlia uma vez, quando a neta ergueu a mão para me bater no rosto. Irritada com a repreensão, Júlia chutou minha coxa com força. Isso, em lugares que não aparecem, tudo bem. Se alguém de fora vir, vai dar problema. A partir de então, eles passaram a me atacar em locais que as roupas cobriam, as costas, as costelas, as coxas. Era tudo planejado. Eu também fui proibida de sair de casa. Velhos ficam em casa. Se tem tempo para passear, use para manter a casa limpa. Quando minha amiga Marlene, preocupada, vinha me visitar, Silvia a dispensava no portão. Minha sogra não quer ver ninguém além da família. Eu ouvia a voz de Marlene, mas não podia nem chegar perto para dizer um oi. O abuso financeiro também se tornou explícito. Meus 5.000 reais de aposentadoria iam integralmente para as despesas deles, mas quando descobri como o dinheiro era usado, fiquei horrorizada. Um dia, Silvia chegou em casa toda feliz com uma bolsa de grife nova. Que bolsa bonita, comentei. Custou R$ 2.500, ela respondeu, orgulhosa. Mas com a aposentadoria da senhora, posso comprar sem me preocupar. Minha aposentadoria para uma bolsa de R$ 2.500. Metade do meu ganho mensal evaporou em um luxo para ela. Mas você não disse que as contas estavam apertadas? É exatamente por estarmos apertados que preciso me dar um presente de vez em quando para não estressar. A senhora não entende nada disso, não é? Vive aí no seu mundo. A lógica dela era incompreensível. Além disso, descobri que o financiamento do carro de Ricardo também era pago com meu dinheiro. Sua aposentadoria está ajudando muito a pagar o carro, mãe, ele disse, sem nenhum pingo de culpa. A parcela é de 1.500, então ainda sobram 3.500. Meus 5.000 reais iam para o carro, as bolsas de Silvia, e o que sobrava era gasto em jantares caros e outras futilidades deles. Nenhum gasto pessoal meu era permitido. Hospital para a senhora é desperdício, disse Silvia quando reclamei de uma dor forte nas costas e pedi para ir ao médico. É mais importante gastar dinheiro com a vida de nós, que somos jovens, do que com tratamento para velhos. Ela gastava R$ 2.500 em uma bolsa, mas meu tratamento médico era um desperdício. Certa noite, Silvia voltou de um jantar com as amigas. Hoje gastei R$ 500 num restaurante chique. Mas como é o dinheiro da sogrinha, nem senti no bolso. Ela dizia dinheiro da sogrinha, mas o usava como se fosse dela. Perdi as palavras. Silvia, por favor, não use meu dinheiro dessa forma. O quê? Está reclamando? A senhora está morando de favor aqui, comendo da nossa comida. Não tem direito de reclamar de nada, mas era o meu dinheiro que sustentava aquela casa. Eles não estavam me sustentando. Quando essa percepção se assentou em minha mente, a primeira chama de raiva se acendeu em meu coração. Mas a essa altura, eu já não conseguia mais argumentar com eles. A violência só piorava. Um dia, eu estava limpando o quarto deles no andar de cima. Passei o aspirador, passei um pano úmido no chão, tirei o pó de tudo. Para mim, estava impecável. No entanto, quando Silvia veio verificar, ela explodiu. Que limpeza é essa? Não fez nada direito. Onde? Onde não está bom? Você não está vendo a poeira ali no canto? Refaça tudo, desde o começo. Eu limpei tudo de novo, mas a raiva dela não diminuiu. A senhora está me testando, não é? Naquele momento, Ricardo e Júlia entraram no quarto. O que foi? Sua mãe está fazendo corpo mole na limpeza. Os três me cercaram. Tentei me levantar,
mas Silvia empurrou meu ombro, forçando-me a sentar na cama. Velhos teimosos que só sabem responder precisam de uma boa lição. Foi então que a cena do início se repetiu. Silvia me chutou nas costas. Ricardo me chutou em seguida. Mãe, é melhor obedecer logo. Júlia chutou minhas pernas. Aguenta firme aí, véia. Cercada, chutada por todos os lados, caí no chão e me encolhi, mas eles não pararam. Dói. Parem. Por favor, é claro que dói, estamos te disciplinando. Agradeça por isso, eu só podia me encolher e suportar a dor em silêncio. O evento mais aterrorizante aconteceu alguns dias depois. Eu desci as escadas do segundo para o primeiro andar quando Silvia me chamou por trás. Mãe, um instante. No momento em que me virei, ela me empurrou com força. Ah! Gritei, quase rolando escada abaixo. Por um milagre, consegui me agarrar ao corrimão e me firmar. Um segundo a mais e o resultado teria sido catastrófico. Que perigo, eu disse, tremendo. O que foi essa cara? Vai dizer que a culpa é minha, ela respondeu, arrogante. Você mesma se desequilibrou e agora quer dar uma de vítima? Faça-me o favor, mas eu tinha certeza. Ela havia me empurrado. A possibilidade de ela ter tentado me matar me deixou paralisada de medo. Naquela noite, ouvi a conversa dos três por acaso. Olhar para sua mãe me dá um estresse, era a voz de Silvia. Se ela não estivesse aqui, a gente seria muito mais feliz, Ricardo concordou. Será que ela não podia só entregar a aposentadoria e sumir? A voz fria de Júlia se seguiu. Eu parei no corredor, prendendo a respiração. Mas precisamos da aposentadoria, então temos que aguentar mais um pouco. Só isso não é suficiente. Será que ela não tem mais nenhuma poupança? Se ela morrer, tem o seguro de vida, né? Por que ela não morre logo? Eles só me viam como uma fonte de dinheiro. E desejavam a minha morte. Naquela noite não consegui dormir. A dor no corpo não era nada comparada à dor na alma. Mas aquilo era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. O estupim aconteceu em uma manhã de domingo, 6 meses após a minha mudança. Eu mantinha um belo retrato do meu falecido marido, Antônio, em uma prateleira na sala de estar. Conversar com ele e rezar diante de sua foto todas as manhãs era o que me dava forças. Sogrinha, essa foto é macabra, Silvia disse de repente, apontando para o retrato. Por favor, não fale assim do meu marido. Mas ter foto de gente morta em casa dá azar. Por favor, é uma foto muito importante para mim. Silvia, no entanto, ignorou meu apelo. De repente, ela pegou o porta-retrato e o atirou no chão com violência. A moldura se quebrou, e cacos de vidro se espalharam por toda parte, cobrindo o rosto sorridente do meu Antônio. Pare! Gritei, correndo para tentar salvar a foto. Coisas que dão azar devem ser jogadas fora, ela disse, impassível. Em seguida, ela pegou o pequeno oratório que eu mantinha com tanto carinho, onde guardava o terço e as lembranças dele, e o jogou dentro de um saco de lixo, dizendo que era um desperdício de espaço. As santas imagens, o terço, as velas. Tudo foi tratado como lixo. Por favor, isso não, implorei desesperadamente. Foi quando Ricardo me empurrou com força, me derrubando. Quem você pensa que é para responder? E então os três começaram a me agredir violentamente. Não se ache, sua velha, Silvia gritava, chutando minhas costas. Sua presença me irrita, véia. Júlia chutou meu rosto. Senti o sangue escorrer do meu nariz. Morre logo, a voz dela soou fria enquanto me chutava novamente. Caída no chão com o rosto ensanguentado, tudo o que eu podia fazer era agarrar a foto rasgada do meu marido. Naquela noite, deitada na cama com o corpo coberto de hematomas, a dor era insuportável. Mas a dor no meu coração era infinitamente maior. Antônio, me perdoe, sussurrei para o escuro. Me perdoe por não conseguir te proteger. Sou tão fraca que deixei destruírem até a sua memória. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Se eu continuasse assim, morreria. E isso seria uma desonra para a memória do meu marido. Eu não podia mais aceitar essa situação.
Eu tinha que lutar pela minha dignidade e pela dignidade dele. Na manhã seguinte, fingindo ir ao banco, fui a um escritório de advocacia no centro da cidade. Meu nome é Beatriz Campos. Em que posso ajudá-la? Uma advogada na casa dos 50 anos me recebeu com gentileza. Contei a ela em detalhes tudo o que havia acontecido nos últimos 6 meses. O controle da minha aposentadoria, a violência, os insultos e o incidente da noite anterior. Isso é um caso claro de abuso contra idosos. Podemos processá-los por agressão, abuso financeiro e pedir uma indenização substancial. As palavras da doutora Beatriz me encheram de esperança. Mas precisaremos de provas. A senhora consegue gravar áudios ou vídeos com seu celular? E também procure um médico e peça um laudo. A partir daquele dia, comecei a preparar minha vingança em segredo. Comecei a gravar as agressões e os insultos com o celular. Deixando no bolso do meu avental, eles nunca desconfiavam. Velhos só servem para dar dinheiro. Por que ela não morre logo? Quando a mãe morrer, o seguro de vida vai resolver nossos problemas. Consegui registrar a verdadeira natureza deles. Depois de cada agressão, eu fotografava meus hematomas no espelho. As marcas roxas nas minhas costas, costelas e coxas. Guardei tudo como prova. Fui a um hospital. Estou sendo vítima de abuso, confessei ao médico. Ele me ouviu com atenção e preparou um laudo médico detalhado, registrando todas as contusões. Então, iniciei o passo mais importante. Usando parte dos R$ 800 mil que meu marido deixou, fechei um contrato de moradia na Recanto das Flores, uma residência de alto padrão para idosos. A segurança e a privacidade de nossos moradores são nossa prioridade máxima. Nenhuma visita não autorizada é permitida, o gerente me explicou. Era o refúgio perfeito. Contratei oficialmente a doutora Beatriz. Vamos preparar uma notificação extrajudicial exigindo uma indenização de R$ 300 mil. Tudo isso? Perguntei surpresa. Agressões por 6 meses, abuso financeiro, danos morais e psicológicos. Temos base legal mais do que suficiente. Com as provas que temos, podemos também abrir um processo criminal. Contei a verdade para minha amiga Marlene. Eu sabia. Desde que você se mudou, não te vi mais e fiquei preocupada. Que história terrível. Serei sua testemunha, Elsa, ela disse indignada. Tudo estava pronto. As gravações, as fotos dos ferimentos, o laudo médico, o contrato com a residência e o contrato com a advogada. A família ainda não suspeitava de nada. Na cama, segurando a foto remendada do meu Antônio, eu sussurrei, está quase na hora, meu amor. Amanhã, eu vou recuperar a sua honra. Meu plano era agir na manhã seguinte, assim que todos saíssem. A batalha da minha vida, aos 76 anos, estava prestes a começar. E então a fatídica manhã de segunda-feira chegou. Ricardo foi para o trabalho, Silvia saiu para almoçar com as amigas, e Júlia foi para a escola. Assim que a casa ficou em silêncio, comecei a agir. Peguei uma pequena mala que havia preparado e coloquei o mínimo necessário. Embalei com cuidado a foto do meu Antônio. Era a única coisa que eu queria levar para minha nova vida. Deixei um envelope sobre a mesa da sala. Dentro, uma cópia da notificação extrajudicial do escritório da doutora Beatriz. Os pontos principais eram claros: uma indenização de R$ 100 mil por agressão e lesão corporal, devolução de R$ 30 mil referentes a 6 meses de apropriação indevida da minha aposentadoria, e uma indenização de R$ 170 mil por abuso financeiro e danos morais. O total era de R$ 300 mil. A notificação também afirmava que tínhamos provas robustas, incluindo gravações, laudo médico e testemunhas, e que se o pagamento não fosse efetuado, um processo criminal seria iniciado. Olhei ao redor da casa uma última vez. O lugar onde vivi um inferno por 6 meses. Eu nunca mais voltaria aqui. Um táxi me levou ao Recanto das Flores. O motorista gentilmente me ajudou com a mala. Mudança de casa, senhora? Deve ter sido cansativo. É o começo de uma nova vida, respondi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo.
Os funcionários da residência me receberam calorosamente. Dona Elsa, estávamos à sua espera. Vou acompanhá-la até seu quarto. Era um quarto individual iluminado com uma grande janela que dava para um jardim deslumbrante. Flores de todas as cores desabrochavam, e o canto dos pássaros enchia o ar. Que lugar lindo, eu disse emocionada. Obrigada. Por favor, sinta-se em casa e segura aqui. Por volta das 5 da tarde, meu celular tocou. Na tela, o nome Ricardo. Eles haviam chegado em casa. Mãe? Onde você está? A voz dele estava em pânico total. Eu saí de casa, Ricardo. O quê? Como assim? O que você está pensando? Os detalhes estão no envelope sobre a mesa. Mãe, isso é alguma brincadeira? Não é brincadeira. É uma notificação oficial da minha advogada. Ao fundo, ouvi o grito de Silvia. 300 mil reais de indenização? De onde vamos tirar esse dinheiro? Isso é um problema de vocês, respondi friamente. A voz de Júlia também soou, chorosa. Polícia? Nós vamos ser presos? A desorientação dos três era palpável através da linha. Mãe, vamos conversar. Nós somos uma família. Família? Depois de me tratarem como uma escrava? De desejarem a minha morte, dizendo que eu era um fardo? Eu me lembro de tudo. E está tudo gravado. Um silêncio pesado caiu do outro lado da linha. Mãe. Nós erramos. Por favor, nos perdoe. Vocês destruíram a foto do meu marido, me bateram, me chutaram, me machucaram. E agora pedem perdão? Que conveniente. Você vai tirar dinheiro do seu próprio filho, mãe? Vocês me machucaram sem piedade, e ainda tem a coragem de dizer isso? Não adianta insistir. Enquanto não pagarem os 300 mil, não haverá perdão. Eu desliguei o telefone. Naquela noite, a doutora Beatriz me ligou. Dona Elsa, eles entraram em contato. Querem negociar. Recuse. Prossiga com as medidas legais. Entendido. E amanhã, vamos à delegacia registrar um boletim de ocorrência. No dia seguinte, fui à delegacia da mulher e do idoso. Denúncia de abuso contra idoso, certo? Por favor, me conte tudo em detalhes. A delegada era uma mulher e me ouviu com extrema atenção e empatia. A senhora tem as gravações? Isso é prova mais do que suficiente. E o laudo médico e as fotos também. Este é um caso muito grave. Iniciaremos a investigação imediatamente. Uma semana depois, meu filho e a família dele descobriram onde eu estava e vieram até o Recanto das Flores. Quero ver minha mãe. Onde está a minha avó? Eles gritavam na recepção, sendo contidos pelos seguranças. Esta é uma propriedade privada. Não podem entrar sem permissão, o gerente disse com firmeza. Por favor, façam silêncio. Estão incomodando os outros moradores. Ouvi a confusão e fui até a entrada. Através do vidro, vi os três rostos pálidos e desesperados. Sogrinha, Silvia gritou ao me ver. Por favor, vamos conversar. Vó, nós erramos. Júlia chorava, implorando. Pedi a um funcionário para nos levar a uma sala de reuniões. Com uma condição, a conversa seria gravada. Mãe, nós sentimos muito, Silvia disse, ajoelhando-se e curvando a cabeça até o chão em um pedido de desculpas humilhante. Nós estávamos errados, Ricardo se ajoelhou ao lado dela. Vó, eu juro que nunca mais vou te machucar. Por favor, nos perdoe. Júlia também se ajoelhou, soluçando. A cena dos três, prostrados no chão, era patética. Mas meu coração não se comoveu. Qualquer pedido de desculpas deve ser feito através da minha advogada. Eu, pessoalmente, não posso decidir nada. Não seja tão fria, Ricardo implorou com o rosto banhado em lágrimas em uma última tentativa. O que vocês fizeram comigo não foi muito mais frio, mas nós somos uma família. Se somos uma família, por que me bateram? Se somos uma família, por que desejaram a minha morte? Foi um momento de raiva. Pessoas que agridem por um momento de raiva não podem ser minha família. Eu me levantei. Por favor, retirem-se. Não temos mais nada a conversar. Mãe,
Eles tentaram se agarrar a mim, chorando, mas os funcionários os impediram. Por favor, retirem-se em silêncio. Dias depois, um mandado de busca e apreensão foi executado na casa deles. Ouvi dizer que encontraram provas do uso indevido da minha aposentadoria e outros indícios da violência. Como resultado, Silvia e Ricardo foram indiciados por agressão e lesão corporal. Júlia foi investigada como cúmplice no abuso. A notícia do caso se espalhou pelo bairro e pelo condomínio, e a família foi completamente isolada pela comunidade. A família que bate na avó. Esse boato se espalhou, e Júlia passou a sofrer um bullying terrível na escola. Sua família é nojenta, você batia na sua avó junto com eles. Incapaz de suportar o desprezo dos colegas, Júlia abandonou o colégio. Soube que ela se trancou em casa e não saiu mais. A empresa de Ricardo também recebeu uma enxurrada de denúncias anônimas. Vocês vão manter um funcionário que comete violência doméstica? Ele foi demitido. Aos 45 anos, desempregado. Começou a fazer bicos em obras, ganhando uma miséria por um trabalho braçal exaustivo. Ei, tiozão lerdo, não sabe fazer nada? Pede pra sair, ouvia de capatazes 20 anos mais novos. Seu orgulho foi esmagado. Silvia teve que arrumar vários empregos de meio período para sobreviver. Sem os meus 5.000 reais, as finanças da família entraram em colapso total. Para pagar a indenização, tiveram que hipotecar a casa. Uma vida de dívidas e pagamentos mensais havia começado. A relação familiar também se desintegrou. A culpa é de vocês. Minha vida acabou, Júlia culpava os pais. Em meio ao estresse, começou a agredi-los e por fim fugiu de casa. Boatos diziam que ela estava envolvida com coisas erradas. A culpa é sua por ter mimado tanto a sua mãe, Silvia culpava Ricardo. Foi você quem começou com as agressões, ele rebatia. Os dois discutiam todos os dias. O estresse os envelheceu 10 anos. Enquanto isso, minha nova vida era plena. Fiz muitos amigos da minha idade no Recanto das Flores. Dona Elza, a senhora é uma mulher muito forte, disse Dona Alice, uma das moradoras. Não sou forte. Apenas decidi lutar, respondi com um sorriso. Acordo às 6 da manhã e caminho pelo jardim. 30 minutos só para mim, apreciando as flores e o ar fresco. Depois do café, leio na biblioteca. Uso minha experiência como enfermeira aposentada para ajudar outros moradores com conselhos de saúde. Dona Elza, a senhora é uma bênção para nós, agradecem. À tarde, tomo chá com minhas amigas. As conversas com pessoas que viveram vidas tão ricas são estimulantes. Minha amiga Marlene me visita regularmente. Elza, que bom que você tomou essa decisão. Foi um ato de coragem. Obrigada, Marlene. E obrigada por ter se oferecido para testemunhar por mim. Coloquei um novo porta-retrato com a foto do meu Antônio em uma estante no meu quarto. Seu sorriso gentil parece me proteger. Antônio, eu recuperei a minha dignidade. Agora posso te encontrar de cabeça erguida. Mas ainda não é a hora. Tenho muito o que fazer. Os funcionários da residência sempre me dizem, Dona Elza, a senhora está tão cheia de vida. Parece outra pessoa. E é verdade. Eu mudei. Sou uma pessoa completamente diferente daquela que vivia dominada pelo medo e pelo desespero. Um ano depois, metade da indenização foi paga. O restante está sendo pago em parcelas. Enquanto eles continuarem pagando, nossa relação legal continua. Comecei um trabalho voluntário, dando palestras para outros idosos que passam pela mesma situação. Não tolerem o sofrimento só porque é da família. Em um centro comunitário, muitas pessoas choram ao ouvir minha história. Ouvir seu relato me deu coragem. Vou reavaliar a relação com minha família. Cada vez que recebo um feedback assim, sinto que minha experiência está ajudando alguém. Um dia, recebi uma carta. O remetente era Júlia, minha neta. A carta dizia, vovó. Eu fiz coisas horríveis. Hoje estou longe da minha família e me arrependo todos os dias. Queria te pedir perdão, mas sei que ainda não mereço.
Será que um dia, quando eu for uma pessoa melhor, a senhora poderia me encontrar de novo? Eu amassei a carta e a joguei no lixo. Não era uma questão de perdoar ou não. Eu simplesmente não tinha mais interesse em me envolver com eles. Meu filho, minha neta. Eles agora são pessoas do meu passado. Olhando para o jardim, eu pensei, esta é a minha verdadeira vida. Não importa que tenha começado tarde. Aos 76 anos, pela primeira vez, descobri a alegria de viver para mim mesma. Sinto um orgulho imenso por ter escolhido um caminho de dignidade, sem me curvar à violência. Ninguém precisa suportar o que quer que seja só por ser família. Não importa a idade, você sempre pode decidir o rumo da sua própria vida. Nunca desista. Se você se preparar, o caminho sempre se abrirá. O pôr do sol visto da janela do Recanto das Flores brilha com uma beleza estonteante.